Olá, bom dia. Semana começando, vamos atualizar os casos de Covid-19 em Campinas. A Prefeitura confirmou nesta manhã mais 821 casos só neste fim de semana e a cidade soma agora 7.848 casos registrados da doença. 296 pessoas faleceram e 382 pessoas continuam internadas. Bom, na última sexta-feira eu falei aqui que os atletas da Ponte Preta fariam os exames para saber se estão ou tiveram contato com a doença. E 2 pessoas tiveram um resultado de inconclusivo e deverão agora aguardar o resultado do exame PCR na semana que vem. Então, o preparador de goleiros Betão e o zagueiro Kleber Reis vão ficar em quarentena. Ainda continuando sobre esse assunto, coronavírus, será que é uma doença ocupacional? Essa é uma questão que interessa não apenas as empresas de segurança eletrônica, mas também de outros segmentos e seus respectivos colaboradores. E o seu entendimento passa por uma outra importante questão. O que é doença ocupacional? Bom, doença ocupacional ou doença profissional, que equivale ao mesmo, são aquelas doenças decorrentes ou desencadeadas pelo trabalho, em razão da atividade desenvolvida pelo empregado. Quer um exemplo? A famosa LER, lesão por esforços repetitivos, aquelas atividades em que o empregado acaba desenvolvendo uma lesão, podendo até chegar a uma aposentadoria por invalidez em razão desta atividade. Agora que você lembrou, vamos à principal questão, mas para entendê-la, temos que voltar um pouco no tempo, precisamente em março deste ano, março de 2020, quando o governo editou a medida provisória MP 927, para flexibilizar algumas regras trabalhistas e assim ajudar as empresas a enfrentarem os efeitos da pandemia e a preservar empregos. Dentre estas medidas, foi inserida lá o artigo 29, que estabelecia de forma expressa que eventual contaminação do empregado não seria tratada como doença ocupacional, a menos que este empregado demonstrasse de forma inequívoca que a contaminação se deu em razão do trabalho. Essa foi uma questão muito polêmica, levada ao Supremo Tribunal Federal, que concordou em anular o artigo 29. Depois disso, alguns veículos de comunicação equivocadamente chegaram a afirmar que a contaminação do empregado ela seria tratada como doença ocupacional, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Com a anulação do artigo 29, previsto lá na MP 927, a questão ficou em aberta, dependendo do nexo causal, o que no direito nós chamamos de nexo causal, ou simplesmente da ligação entre o contágio, a contaminação do empregado com a atividade que ele exercia no trabalho. Qual é a conclusão que nós tiramos de tudo isso? Que as empresas devem ser muito diligentes para prevenir, para preservar a saúde do trabalhador, evidentemente, mas também para afastar responsabilidades decorrentes da doença ocupacional provocada pela contaminação, pelo Covid-19. A prevenção sempre o melhor caminho. Utilize máscara, continue lavando muito bem as mãos com sabão, utilize álcool em gel, mantenha o distanciamento social. São muitos protocolos de segurança que todos nós precisamos realizar para conter o avanço. Hashtag TV Câmara em Casa, eu estou, fique você também. Gabriel Castro para a TV Câmara Campinas.